Um crime que conta com o medo e o silêncio das vítimas. O alvo, normalmente mulheres, jovens e pobres, que buscam uma oportunidade de trabalho. A oferta é tentadora, emprego fácil no exterior, mas quem aceita o convite passa a ser mais um número do tráfico internacional de pessoas. Em um caso recente, 2 homens foram presos na Itália e julgados aqui no Brasil. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro estão entre as principais rotas dos aliciadores. Elas têm acordos para que lugares mesmo para elas. Indianara não escondia o desejo de ir morar na Europa. Viajou para a Espanha sabendo que iria trabalhar em um cabaré, mas acabou seguindo o roteiro ainda mais arriscado. Na mão de aliciadores, ficou refém de dívidas impagáveis. A meu ver, era um cabaré, etc e tal, mas que na realidade era prostituição. Tinha todo um esquema de você ter que esconder o dinheiro, né, para poder ficar com dinheiro. Então eu sempre estava devendo, sempre aparecia uma dívida. Era aquecedor, era luz, sempre aparecia alguma coisa para pagar. Depois de alguns meses, ela descobriu que havia sido vendida por $7.000 a uma rede de tráfico internacional de pessoas. Para sair do esquema, teve de fugir e não pensou 2 vezes ao pular de um prédio de 3 andares em Barcelona. Ela conta que grupos criminosos desse tipo são bem organizados e perigosos. As máfias dos países do leste europeu, as máfias árabes, as máfias africanas, essas são bem perigosas. Eu briguei com a máfia africana e posso te garantir que a máfia africana é terrível também, é uma das mais perigosas mesmo. Tem pessoas que passam realmente por um caminho de miséria, de serem drogadas, de terem famílias ameaçadas. O tráfico de pessoas é a 3ª atividade mais lucrativa do crime organizado no mundo. Só perde para o tráfico de drogas e de armas. As vítimas mais frequentes são mulheres entre 18 e 29 anos. De acordo com um levantamento feito pelo Ministério da Justiça, entre 2007 e 2010, o número de crianças envolvidas pelas quadrilhas aumentou. Ele é chamado de escravidão dos tempos modernos, né? E eu acho que o fenômeno ele vem surpreendendo, porque eu acredito que a sociedade não tinha ideia da existência, né, de como pessoas poderiam ser objeto em pleno século XXI de tráfico, né? Como que poderia existir o tráfico humano. Vivian faz parte do grupo de trabalho de enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério da Justiça. O tema foi tratado em um seminário que reuniu especialistas do assunto. Vencer a barreira do silêncio entre as vítimas e aumentar a integração dos países foram alguns dos desafios discutidos. Uma das formas de se combater o tráfico de pessoas é a capacitação de agentes e dos atores estratégicos que lidam com a temática e a conscientização, a consciência sobre o problema e sobre seus diversos aspectos, né? O resultado desse esforço tem chegado aos tribunais. Recentemente, 4 brasileiros foram presos na Itália, acusados de fazerem parte de uma organização criminosa que levava mulheres do Espírito Santo para o exterior. O objetivo era a exploração sexual. Essas mulheres eram cooptadas aqui, como eram cooptadas em outros estados, e eram encaminhadas para o estado de São Paulo, onde havia, vamos dizer, a principal base logística da quadrilha. É ali é que se embarcavam as mulheres para o exterior e é ali que se providenciava toda a documentação necessária para esse suporte. Na Itália havia uma rede de prostituição complexamente organizada, com atuação em várias grandes cidades da Itália, com destaque em Milão e Bolonha. E lá essas meninas eram recepcionadas e ficavam sob a guarda, vamos dizer, dos elementos dessa organização sediados na Itália. Os envolvidos no crime foram deportados e julgados aqui no Brasil. 2 acabaram condenados a penas que variam de 3 a 7 anos de prisão. Eles recorreram, alegando que as vítimas já exerciam a atividade de prostituição no Brasil antes de irem para a Europa, um argumento que foi derrubado com base no que diz a lei. O tipo penal do artigo 231 do Código Penal é exatamente tráfico internacional de pessoas para fins de prostituição ou exploração sexual. Então, é irrelevante, não é uma excludente, nem é sequer uma minorante, uma causa de diminuição da pena, o fato da pessoa
ter exercido a profissão anteriormente. Na verdade, se ela não o exercia e se ela é induzida a erro pela organização, isso pode até mesmo ser considerado, na verdade, como uma circunstância para o juiz elevar a pena no momento da fixação. E, eventualmente, se houve algum tipo de violência, grave ameaça, isso é considerado pela própria lei como uma causa de aumento da pena, pode ser elevado até a metade a pena. Só nos últimos 5 anos, a Justiça Federal do Espírito Santo julgou 10 ações penais envolvendo o tráfico internacional de pessoas. Para quem trabalha no combate e prevenção a esse tipo de crime, o número de processos é a prova de que tanto o poder público quanto a sociedade ainda tem um longo caminho pela frente. Pelo drama pessoal que são envolvidos, né, tanto as pessoas que vão quanto as pessoas que ficam, com relação à violência a que elas são submetidas, né, numa terra estrangeira e tal, adquire um relevo e uma dramaticidade ímpar. É muito difícil para o cidadão ele conseguir enxergar no seu dia a dia de que forma ele colabora com essas práticas viciadas, com perpetuação de vícios históricos. A crueldade com que esses perpetradores aniquilam sonhos, escravizam pessoas e tratam pessoas como mercadorias, como objeto. Isso, para mim, é a pior coisa. De volta ao Brasil, Indianara espera que a própria história sirva de alerta a quem se encanta com falsas promessas. Claro que se eu soubesse tudo que eu passaria pelos lugares que eu passei, com certeza eu faria diferente, né? De uma maneira mais confortável para mim mesma, né? Não sou louca a esse ponto. Eu simplesmente fui vivendo minha vida e aconteceu. Então não posso falar que eu faria tudo de novo, mas se eu pudesse escolher, não faria tudo de novo.